Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante pela história bíblica para desvendar a vida de uma figura complexa e controversa, Jeroboão. Muitos o conhecem como o homem que dividiu o reino de Israel. Mas quem era ele realmente? O que o levou a se rebelar contra a casa de Davi e qual foi o legado de seu reinado? Fique comigo até o final, porque a história de Jeroboão está cheia de lições sobre liderança, obediência e as consequências devastadoras da idolatria. A nossa história começa durante o reinado do sábio rei Salomão. Salomão, apesar de toda a sua sabedoria, tomou decisões que pesaram sobre o povo. Ele impôs trabalhos forçados e altos impostos para financiar seus grandiosos projetos de construção, como o templo e seu próprio palácio. O descontentamento popular crescia silenciosamente, criando um terreno fértil para a mudança. É nesse cenário que surge Jeroboão, filho de Nebate, um homem da tribo de Efraim. Ele não era um príncipe ou um nobre, mas sim um servo de Salomão. A Bíblia o descreve como um homem valente e valoroso, e muito trabalhador. Vendo sua competência, Salomão o encarregou de supervisionar todo o trabalho forçado da casa de José, que incluía as tribos de Efraim e Manassés. Jeroboão era, portanto, um homem de influência e estava em contato direto com o sofrimento e a insatisfação do povo. A virada em sua vida aconteceu de forma dramática. Certo dia, ao sair de Jerusalém, Jeroboão encontrou no caminho o profeta Aías, de Siló. O que se seguiu foi uma das profecias mais impactantes do Antigo Testamento. Aías pegou a capa nova que vestia, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: "Toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Imaginem o choque de Jeroboão, um simples servo recebendo a promessa divina de que se tornaria rei sobre a maior parte de Israel. Aías explicou que essa divisão era um juízo de Deus contra a idolatria de Salomão, que se desviou para adorar os deuses de suas esposas estrangeiras. No entanto, Deus prometeu que, por amor a Davi, não faria isso durante a vida de Salomão, e que a tribo de Judá permaneceria com o seu filho, Roboão, para que a lâmpada de Davi continuasse acesa em Jerusalém. A profecia veio com uma condição poderosa para Jeroboão. Deus lhe disse: "E há de ser que se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme como edifiquei a Davi, e te darei Israel." Que promessa incrível! Jeroboão tinha a chance de estabelecer uma dinastia tão duradoura quanto a de Davi, se apenas permanecesse fiel a Deus. Mas as notícias viajam rápido. De alguma forma, Salomão ficou sabendo da profecia e da ameaça que Jeroboão representava. Temendo por seu trono, Salomão tentou matar Jeroboão. Para salvar sua vida, Jeroboão fugiu para o Egito, onde encontrou refúgio com o faraó Sisaque. Lá ele permaneceu até a morte de Salomão. Com a morte de Salomão, seu filho Roboão subiu ao trono. E aqui a história toma um rumo decisivo. As tribos do norte, lideradas pelos anciãos, foram até Roboão com um pedido razoável. "Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai, e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos." Era uma oportunidade de ouro para Roboão unir o reino, mostrando compaixão e sabedoria. Roboão pediu 3 dias para pensar. Ele primeiro consultou os anciãos que serviram a seu pai, Salomão. Eles sabiamente o aconselharam a atender ao povo, dizendo que, se ele fosse um servo para eles naquele dia, eles o serviriam para sempre. Mas Roboão, em sua arrogância juvenil, rejeitou o conselho dos mais velhos. Em vez disso, ele ouviu seus amigos, os jovens que cresceram com ele. O conselho deles foi desastroso. "Assim lhes dirás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões." Quando Roboão deu essa resposta dura ao povo, a rebelião foi instantânea. As 10 tribos do norte bradaram: "Que parte temos nós com Davi? Não temos herança no filho de Jessé. A cada um para as suas tendas, ó Israel." O reino estava oficialmente dividido. As tribos do norte, ao saberem que Jeroboão havia retornado do Egito, o aclamaram como seu rei. Apenas a tribo de Judá e parte de Benjamim permaneceu fiel a Roboão em Jerusalém. A profecia de Aías se cumpriu ao pé da letra. Agora, como rei do reino do norte, chamado Israel, Jeroboão tinha diante de si a incrível promessa de Deus. Ele poderia ter construído uma nação justa e próspera, firmada na aliança divina, mas o medo e a política falaram mais alto que a fé.
Jeroboão pensou consigo mesmo: se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e voltarão para Roboão. O seu medo era político. Jerusalém, com o templo, era o centro religioso de toda a nação. Jeroboão temia que, ao frequentar as festas anuais em Jerusalém, o coração do povo se voltasse para o rei de Judá, e ele perdesse o seu poder. Em vez de confiar na promessa de Deus, que lhe garantiu o reino, ele decidiu tomar o assunto em suas próprias mãos. E a solução que ele encontrou foi catastrófica. Seguindo um conselho, o rei Jeroboão fez 2 bezerros de ouro. Ele colocou um em Betel, no sul de seu reino, e outro em Dan, no norte. E disse ao povo: basta de subires a Jerusalém. Eis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Que tragédia! Ele repetiu as mesmas palavras que Arão usou no deserto ao fazer o bezerro de ouro, um dos maiores pecados da história de Israel. Para consolidar seu novo sistema religioso, Jeroboão também construiu altares nos altos e instituiu sacerdotes que não eram da tribo de Levi. E até criou uma festa religiosa em uma data que ele mesmo inventou para rivalizar com a festa dos tabernáculos celebrada em Judá. Ele afastou completamente o povo da adoração verdadeira a Deus, estabelecendo a idolatria como a religião oficial do Estado. Esse ato ficou conhecido como o pecado de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar, uma frase repetida inúmeras vezes na Bíblia para descrever a sua terrível influência. A resposta de Deus foi imediata e severa. Enquanto Jeroboão estava no altar em Betel para queimar incenso, um homem de Deus veio de Judá e profetizou contra o altar, dizendo que um futuro rei da casa de Davi, chamado Josias, sacrificaria sobre ele os próprios sacerdotes idólatras. Para provar que a palavra era de Deus, o altar se fendeu e as cinzas se derramaram. Jeroboão, furioso, estendeu a mão para prender o profeta, mas sua mão secou instantaneamente. Somente após a oração do homem de Deus, sua mão foi restaurada. Mesmo com esse sinal claro e milagroso, Jeroboão não se arrependeu. Ele continuou em seu mau caminho. A idolatria estava enraizada em seu coração e em seu reino. As consequências de sua desobediência não demoraram a atingir sua própria família. Quando seu filho, Abias, adoeceu, Jeroboão enviou sua esposa disfarçada para consultar o mesmo profeta Aías, que antes lhe prometera o reino. Aías, agora velho e cego, mas cheio do Espírito de Deus, a reconheceu antes mesmo que ela entrasse. Ele proferiu uma terrível sentença contra a casa de Jeroboão. Por causa de sua grande idolatria, sua dinastia seria exterminada. O profeta disse que no momento em que a rainha entrasse na cidade, o menino morreria, e assim aconteceu. Jeroboão reinou por 22 anos. Um reinado marcado por guerras constantes com Judá e, o mais importante, por uma contínua rebelião contra Deus. Ele teve a oportunidade de ouro para liderar o povo de volta à fé, mas escolheu o caminho do medo, do controle e da idolatria. Seu legado foi uma mancha indelével na história de Israel, iniciando um ciclo de reis maus que seguiram seus passos e levaram o reino do norte à sua eventual destruição pelos assírios. A história de Jeroboão é um poderoso alerta para todos nós. Ele nos ensina que a bênção de Deus vem com a responsabilidade da obediência. Ensina que o medo e a busca por segurança em nossas próprias estratégias, em vez de confiar em Deus, podem nos levar a decisões desastrosas. Jeroboão recebeu uma promessa incrível, mas a trocou pelo controle político e por ídolos de ouro sem vida. Que possamos aprender com seus erros e escolher sempre o caminho da fé e da obediência. Obrigado por assistirem até aqui. Espero que esta história tenha sido tão impactante para vocês quanto é para mim. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando as profundas lições da Bíblia, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Deixe seu comentário abaixo sobre o que mais te marcou na história de Jeroboão. Um grande abraço e até a próxima!